Shalom, shalom, Raverim, Raveruti. Vamos ver aqui algo bem focado. Vamos falar sobre as trombetas que aparecem na Escritura. Então, nós não podemos confundir e pela confusão é que tem tanta vertente escatológica, justamente porque confunde algumas coisas, né? Então, aqui eu não vou falar das vertentes, mas vocês vão ver que o que a Escritura está mostrando claramente mostra que os shofarot são realmente diferenciados uma da outra. Então, aqui vamos ver as diferenças e na tradição também. Vamos colocar um pouquinho de tradição para que vocês vão pegando. O shofar na Bíblia e nas tradições judaicas. Um estudo comparativo. Aqui vamos comparar uma trombeta com a outra, com o texto bíblico. Então, qual é o objetivo aqui? Compreender o papel simbólico e escatológico das trombetas, o shofar, na Escritura. Plural, shofarot. Com base na tradição judaica e nos escritos nazarenos, entre aspas, eu coloco só para os novatos, os café com leite, vamos dizer assim, entenderem, né? Que testamento não existe, tá bom? Pontos centrais. Primeira trombeta na tradição judaica, última trombeta, sétima trombeta. Então, vamos falar sobre isso. O shofar é um símbolo de convocação, advertência e redenção. Central em eventos bíblicos e escatológicos. Tem na Bíblia, sem ser na escatologia? Tem. Mas também tem em eventos escatológicos. Shofar no Tanar. Vamos ver como é? No Tanar, olha só. Um instrumento é feito de chifre de antílope, de carneiro. Né? Então, o antílope ou carneiro, quando veio para cá, para o Nordeste, em regiões aqui do Brasil também, muitas delas, surgiu o berrante. Por quê? Porque não tinha a questão do carneiro, não tinha o antílope para fazer o chifre, tá bom? Então, não tinha essa questão ainda na época. Então, veio, teve que trazer, teve que adaptar. Inclusive, as uvas foram adaptadas mais para o sul. Por quê? Porque algumas são até adaptadas aqui no norte, nordeste, mas é um clima mais calorento. Então, algumas pegam melhor no sul. Convocar o povo é o shofar de Adonai. Olha só, vai tocar o shofar de Deus. Olha só, Êxodo 19, 13 e 19, vocês vão ver que Moisés convoca, Moshe convoca, o Rabbeinu, ele convoca o povo de Israel, não toque mulher, não se deita com mulher, se santifica, fica no nível máximo de santificação, porque Deus vai falar com vocês. E quando Deus falava, o Eterno, bendito seja, ele falava, tocava-se trombeta. Pergunta, tem como não ouvir? Tem como não ouvir? Não tem. Tocava-se as trombetas na hora, trovejava, né? Alarido, né? Também lá em Vaikra, Levíticos 25, 9, vai falar que é para proclamar o ano de jubileu. Chamar ao arrependimento também, Joel 2:1. Acompanhamento nas batalhas, você veja nas muralhas de Jericó, também tinha isso. Então, como símbolo, a voz divina é o shofar de Deus. Então, quando diz vai tocar o shofar de Deus, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, é o shofar de Deus. É a voz de Deus falando. Entendeu? E é som de shofar. Renovação espiritual e alerta profético. Então, quando se toca o shofar, já vi pessoas tocando em épocas e sem discernir o som, simplesmente porque estava fazendo o jogral. O jogral, literalmente,
foi desfeito. Por quê? Porque a pessoa que tocava hoje é abençoada, mas o conjunto não levava a sério. Então entendam, percebam que é sério o toque do shofar. Shofar nas tradições judaicas se toca em Rosh Hashanah, chamada ao arrependimento, porque vai ter um julgamento divino. Tradição baseada em Levíticos 23 e 24, é ampliada no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah 16a. Yom Kippur, encerramento do dia da expiação, um toque final. Liturgia judaica, shofar como despertador espiritual, preparando o povo para a redenção messiânica. Agora, o que nos vai interessar é essa parte. Por quê? Porque é aqui que muitos fazem as confusões. Já fizeram. Cabe o quê? Os novos mestres Moré pegar e mostrar para o povo a santa doutrina, o ensinamento do pensamento de Yeshua. Pega algumas falas de Yeshua e vê se tem muita congregação hoje que se encaixa naquela fala. Algumas pessoas, quando eu estou pregando nas igrejas que me convidam, eu digo, olha, eu vou de kippah, no mínimo. É o mínimo que eu digo, é o kippah. Então, eu vou de kippah. Só vou se for de kippah. Para pregar, é no mínimo kippah. Por quê? O pensamento de Deus, o ensinamento está acima do meu. E eu sou humilde ali, declarando abertamente. Então, é um símbolo de santidade também, de humildade. Então, eu só prego no mínimo com o kippah. Com talit ou com o kippah, no mínimo. Então, o que acontece? Consciência. Mas é tradição, sim, mas tem uma mensagem de santidade, de humildade. E aí é onde chega eles e diz, pode vir pregar. O que acontece? Eles, analisando, nunca pararam para analisar, na verdade, se estão obedecendo o mandamento. E aí eu vou dizendo os mandamentos, olha, na hora da pregação. Olha, temor ao eterno, orar ao eterno, estudar a Torá. Você leu algum texto, fez isso, fez oração a Deus, pediu perdão do pecado. E aí eles vão vendo, olha, quer dizer que eu fiz isso. Fez doação, né? Guardou Shabat. A maioria diz que não, mas guardou Shabat, não. Mas diz o quê? Fez doação, dizimar, obedecer, temer a Deus, orar. Então tem bênçãos na obediência. Eu disse, olha, e daí vocês podem evoluir mais. Então, lá em Matitiarro 24:31, ele enviará seus anjos com rijo toque de shofar. Eu coloquei aqui, trombeta. O que fala isso daqui? É isso que nós vamos falar. Isso aqui é questão escatológica. 1 Coríntios 15:52. Ressurreição ao som da última trombeta. Aí vi rabinos, pessoas estudadas, querer colocar na trombeta lá de Apocalipse o sétimo e último anjo. Aí por isso que eu fiz esse estudo aqui. Olha só, do 8, Apocalipse 8 ao 11, a trombeta de Coríntios fala de ressurreição, transformação do corpo. De 1 Tessalonicenses também fala de ressurreição. Mas a de Apocalipse do 8 ao 11 fala de juízo. Olha que diferença. Mas se não é essa, qual é? Esteja pronto. Esteja pronto. Mudança de enfoque. Shofar é interpretado em contextos apocalípticos relacionados à segunda vinda do Mashiach. Só que vejo alguns erros. Quando chega lá no final de Apocalipse, diz, esta é a primeira ressurreição, mas não diz que começou ali. Então é um erro muito comum que estou vendo, e muitos erram nessa, inclusive rabinos. Eu estou vendo que rabinos estão errando nisso daí. É dizer que esta é a primeira ressurreição como se começou ali.
Outros dizem, não, é aqui no anjo. Mas a do anjo é juízo, é castigo. Está descendo praga e não ressurreição. 1 Coríntios 15, 52, ressurreição dos mortos, transformação dos justos de um corpo mortal para um incorruptível, de um carne e sangue para um espiritual feito de estática, vento e fogo. No corpo de vocês, como no meu, tem os 4 elementos. O Eterno vai lá e diz, eu vou fazer o homem do pó da terra, terra. Aí, em seguida, ele soprou o fôlego de vida, vento. Aí, em seguida, ele pegou, o vento está lá com o corpo lá, ele cria vida, ele então vai queimar calorias, tem que consumir água, 75% do corpo é água. Ou pessoas tomarem águas que com pH errado, é que passa mal também. Tem que tomar água bem pura, preferência de poço. O que acontece? E o fogo, cadê? A alma. Fogo, os 4 elementos. Quando sair desse corpo que é corruptível, Shalom, Marlene. Então, que saiu desse corpo que se corrompe, nesse corpo que morre, nesse corpo que envelhece, vai para um outro que é somente vento e fogo. Aí Yeshua estava na transfiguração mostrando como era esse corpo. E aí ele mostra lá que atravessou a porta sem nem abrir ela. Vocês viram lá? Shalom Aleichem. Aí todo mundo... Oxe, ele não abriu a porta, não fala que ele abriu a porta. Não diz assim, abrindo a porta, entrando. A Bíblia fala. Diz simplesmente ele apareceu. Então, não tem mais nesse corpo, que futuramente nós estamos buscando a redenção do corpo para isso, exatamente não tem limitação de tempo e espaço. Mas não significa dizer que vamos ser Deus com relação a isso. Veja, Yeshua tem o mesmo corpo que nós vamos ter e ele não é Deus. João 8,40, Yeshua fala dele mesmo. Eu sou o homem que falo a verdade a vocês e vocês querem me matar por causa disso. Então, não é só você, quando fala a verdade, que o povo tem raiva. Mas nesse texto, Yeshua diz, eu sou homem. Não existe sequer a frase e veio como homem. Na Bíblia não existe essa frase. Veio como homem. Por quê? Porque o Mashiach, no judaísmo, messiânico também, mas no judaísmo tradicional, profetas e tudo, como no judaísmo messiânico de Yeshua, com testemunho dele, vai sim sempre tratar o Mashiach como um homem, com capacidades sobre-humanas, porque o Eterno deu autoridade. E ele disse, eu não faço nada de mim mesmo, tudo que o Pai me manda fazer, eu faço. Submissão. Entenderam? Não, mas era por causa do corpo. Não é por causa do corpo. Ele mesmo admite. Adora a Deus. Latreia só para ele. E aqui, voltando para as trombetas, Coríntios 15, 52, fala da transformação do corpo. 4,16 de Tessalonicenses fala também da reunião dos santos ao som da trombeta de Deus. Mas aqui é uma ida. O encontro é onde? No céu. Fala que toca no Monte das Oliveiras, como a profecia de Zacarias fala? Não. Mas o que é? Subiu, encontrou o Senhor nos ares, já volta. Então, o que é falado nos evangelhos? Esteja pronto. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, pegaram
coisa chamada teologia sistemática, e tentaram colocar como é. Mas o que é que a Escritura fala? Aquele dia e hora ninguém sabe. Será como um ladrão, mas os justos e santos não serão pegos de surpresa. Então eu costumo dizer uma coisa: desde que atenda a especificação bíblica, toda teoria vale. Mas aqui, muitos já estão errando. Porque eles querem colocar a trombeta do anjo nessa situação aqui. Na transformação dos justos, no som da trombeta, aí você faz uma pergunta. Certo, você está dizendo que é no anjo. Onde é que está a transformação dos justos aqui? Eu estou vendo castigo. Menciona-se ali algum justo sendo transformado naquele momento? Não. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou falando das vertentes em si, mas algumas delas estão erradas nesse ponto. Aí, se essas daí ajeitar, pronto, você já coloca ela de lado aqui, vamos examinar outro ponto agora. E aí a gente vai ver pelos textos o que é que fala. Representa a redenção aqui, não justiça. Vou castigar. Não, aqui não. Aqui não. 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai falar, inclusive em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ali primeiro em diante, ele vai falar de 3 palavras que fala sobre revelação. Aí vão perder o norte, porque ali, quando é que começou a apostasia, meu povo? Quando é que começou a apostasia? Por esses dias? Não. A baby, né? Lá nos concílios. A apostasia começou ali. Quando Paulo, pense comigo, analise. Quando Paulo diz assim, fique na sã doutrina, fique nas tradições conforme nós ensinamos. O que Paulo quer dizer com aquilo? Não é não? Está ligado à glorificação dos justos, não à destruição dele. Shalom, Azal. As 7 trombetas do Apocalipse. Vamos ver. Resumo dos eventos, do 8 ao 11. Primeiras 6 trombetas. Juízo, castigo, justiça. Progressivo sobre a terra. A 7ª trombeta do Apocalipse mostra o quê? O estabelecimento do reino de Deus, encerra os juízos e proclama a vitória final. O estado eterno vai começar. O foco dessa 7ª trombeta é o julgamento, reinos terrenos, não na ressurreição. Aí vocês vão poder ter autoridade pelos textos, do jeito que eu estou separando por assunto aqui, para você chegar para alguém que disser assim, pode ser rabino, mas você levanta a mão, fala com muito respeito sempre, porque a questão é o ajuste, e vai dizer, mas a das trombetas do Apocalipse, Rafa, não aparece ressurreição, aparece juízo. Mas aonde é? Aí a gente tem que correr atrás. Por quê? Não diz. Ele diz que é ao som da última trombeta. Então falta o chofar de Deus, a voz de Deus chamando o povo. Quem vai ouvir? Quem vai ouvir? Quem ouvia lá no povo de Israel? Todos. Para Moisés era nítido. Mas o povo ficou com medo. Então vai ter uma parte que vai ouvir. Não tem esse negócio de arrebatamento secreto, não tem esse negócio, não. O que eu estou dizendo é claro aqui. Não tem. Outra coisa que está errada nessa vertente ali. Mas veja. Essa daqui, as 2 últimas erram. E o arrebatamento secreto, quem erra é a outra primeira, que fala que é antes.
Olha, dia e hora ninguém sabe. Então, são teorias. Quando é que as coisas estavam dando errado em Israel, o que eles faziam? Guardavam o Torá, imediatamente oravam ao Eterno e ficavam em estado de vigilância, vigiar e orar, para que não caia em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entende aí? Então, está errada as teorias. Eu vivo falando isso nos vídeos, agora eu estou explicando aqui. O Eterno disse, você vai falar sobre isso. Então, tudo bem. Então, o foco aqui, na de Apocalipse, não é na ressurreição. Fechou? Pronto. Comparando como trombetas. A última trombeta, Paulo está no evento escatológico de redenção e glorificação, relaciona-se com o quê? Rosh Hashanah. A sétima trombeta, Yom Kippur. Olha só. Conclusão dos juízos e castigos. Não é a sétima trombeta? Então, começa o decreto lá em Rosh Hashanah. Aí, 10 dias, Yom Kippur. Aí, finaliza os decretos, certo? Então, perceba, esse é um paralelo que faz. Mas tem 4 toques que eu não coloquei aqui de propósito, eu não coloquei porque o enfoque não é os 4 toques, mas os 4 toques vão ser tocados. Aí chega alguém e diz, mas já foi tocado uma trombeta. Aonde? Porque a trombeta ela vai ser ouvida. Não adianta relativizar. Trombeta se ouve, chofar se ouve. Alguém ouviu o chofar tocando? Que não seja em locais específicos? É na terra, meu povo. É na terra. Então, diferenças fundamentais na natureza. Redenção, última trombeta. Versus juízo, sétima trombeta. Redenção, última trombeta. Coríntios, Tessalonicenses. E Mateus 24. Última trombeta. Juízo, sétima trombeta. Apocalipse, do 8 a 11. Contexto, evento único. Do quê? Da última trombeta. E o de Apocalipse, uma sequência de julgamentos. Olha que diferença. Então, aqui é a injeção, o antídoto para esse erro, cracho. Viram aí? Harmonia à luz da tradição judaica. Rosh Hashanah é a última trombeta, chamada reunião dos justos, preparação para o encontro com Deus. O Yom Kippur e sétima trombeta. Conclusão de julgamentos, proclamação do reino eterno. Então, o reino eterno, Olam Rabá, bom, vai aparecer no final, lá no finalzinho. Para os judeus, é era messiânica. Aí vem o Olam Rabá. Para a linguagem cristã seria milênio, juízo final e estado eterno. Entendeu? Então, é quase a mesma coisa, mas muda muito antes. Ou seja, isso daqui os rabinos já ensinavam para Paulo e João escrever. Detalhe, Paulo fala em Coríntios e fala em Tessalonicense a mesma coisa. João mudou o assunto. João falou dos anjos. O escritor mudou, mas eles colocam como se fosse o mesmo. Então está errado quem diz que é a mesma coisa, é a mesma trombeta, não. Então vamos ver aqui. Consideração preliminares. O shofarot, trombetas, Rav Shaul ensina em suas cartas que são para a reunião de quem? Sadiquim, no plural. Justos. Então, quem é justo? Tiago responde, aquele que pratica a justiça. O que é a justiça? Devarim 6, 24 e 25 vai dizer que a Torá é justiça para nós se a praticarmos.
Yeshua, em Mateus 24, aliás, 23, vai dizer, a parte final vai dizer, um ponto mais importante da lei: justiça, misericórdia e fé. E quando eu menciono essa parte desse texto, desarma qualquer antissemita. Qualquer antissemita. Eu disse, como é que você diz que é ruim algo que Yeshua falou que era bom? Aí Paulo pega e diz, Romanos 7, 12 e 22. No 12 ele vai dizer, é santa, justa e boa. Entendendo? Não se enquadra. Transformação e preparação para o encontro. Transformação do quê? Do corpo. Nós temos a salvação da alma, porque confessamos o Mashiach, e Mashiach e Yeshua, e a transformação e preparação para o encontro com Deus, ressurreição dos mortos e arrebatamentos. Veja, arrebatamento é para os vivos que estiverem vivos, que forem justos e serão transformados. No mesmo evento paralelo, e ninguém sabe se é na mesma hora, não tem dizendo assim claramente, a ressurreição dos mortos. Mas primeiro os mortos que morreram. Pronto. Depois os que estiverem vivos. Então vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, lá no finalzinho, aparece, esta é a primeira ressurreição. Se ali começasse a ressurreição ali, cadê a palavra arrebatamento? Não encaixa. Ali ele está falando, sabe o quê? Esta é a primeira ressurreição, porque são duas. Tem mais de uma ressurreição? São duas. Daniel 12, 2 vai falar. Uma para glorificação, uma pessoa vai estar justa, vai estar honrada, né? É a dos justos. É a primeira ressurreição. E outra para vergonha eterna. Pronto. Que é a segunda morte. Entenderam aí? São duas. Aí ele está dizendo, essa é a primeira. Só isso. Ali só está falando que faz parte da primeira ressurreição. Mas lá em Coríntios 15, tem uma ordem. Primeiro, Mashiach, primícia. Para quem não sabe como é que dá primícia, você pega o salário de vocês, tira 2% dele, aí depois paga as contas. Quando paga as contas, aí dá o dízimo. Vocês estão entendendo como é? Tem coisas que... Bota aqui de novo, Fernando, esse último, do irmão. Verdade, trombeta, se ouvir. Para o mundo inteiro ouvir, exatamente. Isso é neutro. Exatamente. É para todo mundo ouvir. Então, a questão lá está dizendo que aqui é a primeira ressurreição, ou seja, concluiu a primeira ressurreição. Está ali para trás, concluiu. Já quem tinha de ser na primeira ressurreição, concluiu. Entendeu? E aí, se entende-se ali a primeira ressurreição, cadê os que vão subir ao mesmo tempo? Tá? Tem que juntar ali, com o arrebatamento lá. Mas, começa ali? Não. Começou ali, não. Ali aos mártires que já vão vindo, pode observar que no Apocalipse os mártires estão chegando ali. E os outros, os santos que estavam lá, os que são do Mashiach. Os que são do Mashiach vão sendo salvos. Não tem ninguém que ressuscita do princípio das dores até o Apocalipse ali no finalzinho? Tem. Não tem as testemunhas. Também. Então, aqueles estão voltando, chegando. Então, veja, para não entrar em outros assuntos, eu estou focando mais nas trombetas. Mas eu já estou respondendo por que não é aquilo ali. A sétima trombeta do anjo. João escreve sobre a conclusão do julgamento de anjos. A trombeta tem funções distintas, como a proclamação do reino eterno. Entenderam aí? Tradições Talmud. Olha só. Reflexões comparativas. Baseado em Yeshayahu 27:13, ele vai dizer assim: Shofar e Messias, judaísmo, biblicamente, revelado pela história e registro, o Messias é humano. Então, muitas das vezes, quando vocês forem falar,
Se você disser assim, segundo o judaísmo, eles pensam que é o fariseu. Então é bom dizer, olha, segundo o judaísmo, eles seguem biblicamente as profecias reveladas, a história, os registros, que é o Talmud, que são registros históricos, tidos por históricos. O Messias é humano, certo? Traz libertação terrena e espiritual. Está lá em Isaías 27, 13. Nos escritos nazarenos, o som do shofar é o prenúncio do arrebatamento e da ressurreição. Não nessa ordem. Primeiro a ressurreição, morreram em Cristo. Né? Morreram no Mashiach. E depois o arrebatamento dos que forem vivos. Perguntei a um amigo meu ortodoxo. Vamos tirar aqui fé de Yeshua. Eu disse assim, fé de Yeshua só para falar aqui, para focar, né? Para ver se ele focava no assunto. Aí ele focou no assunto. Ressurreição dos mortos. Alguém sabe quando é? Ele disse, não. Algum rabino já falou alguma vez? Ele disse, rapaz, com o meu que ensinou, nenhum rabino ensinou que o dia. Dia e hora, ninguém sabe. Tá vendo aí? E eu calado. Aí eu perguntei, eu disse, e me diga uma coisa, ele falou que o justo segundo o olhar do Eterno, que tiverem morrido. Eu digo, beleza. Como de em hora ninguém sabe, meu querido, me responda. E os que estiverem vivos? Rapaz, tem que acontecer uma transformação no corpo. Eu peguei 1 Coríntios 15 e passei para eles. Aí eles, rapaz, Paulo falou isso? Falou. Vocês estão entendendo? Então, primeiro eu começo no assunto do Taná para falar com o ortodoxo e depois eu passo como é realmente. Porque o que afastou eles foi dizer que Mashiach é divino e que matou vários do povo judeu em nome de Yeshua. Aí, entenderam? Criou isso daí. Aí os pais dos pais que morreram lá ensinaram o Yeshua é ruim. Por quê? Por causa dos que, mentindo, disseram que Yeshua estava mandando fazer aquilo, que o Eterno estava mandando fazer aquilo. Então isso vem... Por isso que é perigoso usar o nome de Deus em vão. Né? Então, o shofar é o prenúncio do arrebatamento da ressurreição, como também juízos e castigos nos escritos nazarenos. Mas o que acontece? São distintos. Interpretações contemporâneas. Enquanto o judaísmo preserva o shofar nos seus rituais, né, festas e tal, a teologia cristã abandonou, usando somente como uso que só menciona escatologicamente. Então, se afastou mesmo. Então, não pode-se dizer que o cristianismo é um ramo do judaísmo hoje em dia. Mas os cristãos da Bíblia eram judeus. Eram judeus. Né? Então, hoje, cristãos e judeus, com testemunha de Yeshua, são congregação carral de Deus. Mas não hoje, assim, os que se afastam, vai para longe, seguindo essa teologia grega, é babilônica. Essa teologia é babilônica. Ela segue uma filosofia. Então, você pegar e disser assim, vamos para um texto aqui, e vamos examinar só pelo texto. O texto tem que explicar ele. Me mostre na Bíblia. Se usa muito isso. Mostre na Bíblia. Eles vão dizer, não, porque isso é um termo e tudo mais. Pergunta que eu faço. Tem a palavra trindade na Bíblia? Não. É a resposta imediata. Eu disse, então já não é Bíblia. Eles ficam, sabe, boiando. Não é bíblico. Então não é bíblico. Ressurreição dos mortos. Lá no Talmud. Tá de Rosh Hashanah 16b. Conceito de ressurreição é central no judaísmo e aparece no Talmud. A conexão entre o toque do shofar e a descrição é discutida nesse tratado. Central no judaísmo. O que Paulo chega a dizer para dizer que é tão central que Paulo diz? Se não há ressurreição dos mortos, como os saduceus defendiam, é vã a nossa fé. Porque também o Mashiach não ressuscitou. E aí? Entendendo? Shalom, Talita. Essa tradição, no primeiro dia do 7º mês, Rosh Hashanah, é decretado quem viverá e quem morrerá.
Você está sendo abençoado hoje, foi decidido em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. Tá vendo? Alguém lá em cima estava na corte celeste lhe defendendo. Ou o Eterno interferiu no julgamento, como pode ser também, que é ele que preside com Yeshua, e ele vai lá e diz, eu vou dar mais uma chance. Porque ele está fazendo isso ainda de correto. Por isso que tem gente que morre cedo, com 22 anos. Entenderam por quê? É decretado. E o toque do shofar chama a introspecção e ao arrependimento. Passou Yom Kippur agora, você ganhou mais um ano. Né? Então agora, daqui para frente, vai dizendo, eu vou me refinar, eu vou fazer melhor. Porque se você não sabe, depois a gente fala sobre dízimo, mas tem um dízimo que o dizimista usa para ele, para comprar os suas questões de fé, os teus tefilim. Vai juntando todo mês e compra. Essa tradição se associa ao toque do shofar, à justiça divina, à expectativa da ressurreição. Os escritos nazarenos mantêm essa ideia, ligando o toque final da trombeta ao despertar dos mortos e a transformação do justo. Está entendendo que até no Talmud está dizendo que aquele 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses está dizendo que não tem nada a ver com juízo? É a ressurreição? Está vendo aí? A trombeta e a reunião dos eleitos. Vamos lá. Me perguntaram essa semana. Quer dizer que os eleitos só são Israel? Só. Mas nós não temos salvação, gentios? Não temos salvação? Sim, tem. Vocês estão enxertados e são co-herdeiros e co-participantes da seiva da árvore. Vocês eram oliveira brava. Vocês sabem que não podem enxertar plantas de tipos diferentes. Então, não pode plantar manga com banana. Simplesmente nasce uma aberração. Então, o Eterno não quer misturar. Pode nascer alguma coisa? Nasce, tem gente que mistura. Mas você pode colocar 7 tipos de manga enxertado num pé só. Em cada galho nasce uma. Já vi isso acontecer. Então, é isso que o Eterno fez. Ele pegou jambuzeiro, essa versão, abandone essa explicação ali, essa tradução ali. Não é jambuzeiro. O jambuzeiro é outro pé. O termo ali é oliveira brava. Porque é uma oliveira. Só que a oliveira brava não dava fruto. Porque não estava ligado no Mashiach. E na oliveira que é Israel. Então, em Jeremias 31 fala que a aliança foi renovada. Por quê? Porque em Salmo 105, versículo 10, eu deixei até anotado ali. Versículo 10, está dizendo que a aliança que Deus, o bendito seja ele, tem com Israel é eterna. Salmo 105, 10. A minha aliança é eterna. Tem vários textos que falam isso. Então, se a aliança é eterna, ele renovou, acrescentou e pode enxertar quem ele quiser. Pronto, aí enxertou os Goim, os Ger. Eu prefiro esse termo, Ger, estrangeiro. Os estrangeiros foram enxertados. E aí se torna um Lucas do Evangelho. Né? Então, vamos lá. Isso ecoa diretamente em Mateus 24, 31, né? A reunião dos ajuntamentos em Israel. 27, 13 diz, naquele dia se tocará uma grande trombeta, shofar gadol. Olha só. E os que estavam perdidos virão. Talmud conecta essa grande trombeta ao retorno dos exilados e ao encontro do povo de Israel no tempo do Messias. Isso ecoa diretamente em Mateus 24, 31, onde o Messias envia anjo com trombeta para reunir os escolhidos. A 7ª trombeta é a reunião do reinado messiânico, do capítulo 11, versículo 15 ao 19. A 7ª trombeta do Apocalipse, que anuncia o reino eterno do Messias, ressoa com mais, no Talmud, no Tratado do Sinédrio 97a, o toque de shofar está relacionado com o tempo do Messias e a revelação do reino de Elohim. Ou seja, não é ressurreição aqui, já é o reino. Então é juízo e reino. Se Israel for digno, o Messias virá com as nuvens do céu. Olha onde é que está. Sinédrio 97a.
Senão ele virá humilde, montado no jumento, mas ao som do chofar anunciará sua vinda. Como é que ele veio? Montado no jumento, mas vai vir então agora no som do chofar, anunciando a sua vinda. Então percebam, é a vinda do Mashiach que está sendo aguardada. Então, a questão de quando não é revelado. Estejam sempre firmes na fé na Torá e no Mashiach, que é certeza de vocês estarem com a consciência tranquila, com a salvação garantida, porque a salvação é pela graça, mas em seguida vocês não vão estar pecando, então vão se manter salvos. O Talmud e os escritos nazarenos concordam com a chegada do reino messiânico. Será marcada com isso, no fim do exílio, e nós estamos na diáspora, o exílio é esse que nós estamos, que é uma diáspora romana. Você pode ver que tudo é baseado na guarda do domingo. Pode ser, pode fazer isso daí. Aqui é para vocês aprenderem mesmo. Então, gente, percebam, o início do juízo divino e a redenção final é isso daí. Olha o Talmud ainda. A trombeta de Elohim, o Monte Sinai, 1 Tessalonicenses 4,16, Coríntios 15, 52, evoca imagens do Monte Sinai. O 19,16 diz: o Shofar acompanhou a manifestação divina no Sinai. O Shabat 88a, no Tratado do Talmud, lá no Talmud, isso é interpretado como uma teofania, uma revelação de Elohim ao seu povo. A trombeta de Elohim, mencionada nos escritos nazarenos, reflete o mesmo contexto. A manifestação de Deus falando. A voz divina, com o chofar anunciado. Um encontro celestial com o Mashiach. Eita, e agora? O chofar é um símbolo do pacto entre Elohim e seu povo. Então ele vai estar lembrando. Subam para cá, não é assim que diz em Apocalipse 4? Subam, essa parte aí, ó. Som, voz. Só que ali foi um que subiu. Eu estou dando um exemplo, mas tem que subir o povo. Mas o encontro, quando o Mashiach volta, ele pisa no Monte das Oliveiras. Aí quem aqui é da minha época que assistiu muitos super-heróis, né? Liga da Justiça, esse tipo aí. Tem um personagem chamado Thor. Normalmente a aparição dele é quando ele desce com um raio assim de um brilho, né? Que faz um círculo. Vem se eu não me engano, a cidade é Asgard. Ele desce e ele faz aquele círculo. O que acontece quando ele toca no chão? Bom. Então, às vezes racha, às vezes deixa marca. Então, é mais ou menos assim, quando Yeshua vier, ele vai vir como raio, tocará no chão e vai rachar o monte no meio. Maravilha, né? Quando a gente pega assim nos detalhes. Qual das vertentes, então, de hoje em dia, explicam melhor esse ponto? Não pega que eu estou dizendo que toda vertente está correta, não. Certo? Qual linha delas explica melhor? A explicação clara e distinta da trombeta da redenção dos santos e da sétima trombeta, juízo estabelecido, está mais homologada com dispensacionalismo pré-milenista. Eles erram em outros pontos, mas aqui eles fazem a divergência entre uma trombeta e outra. Nesse ponto, essa linha acertou. Que distingue eventos relacionados ao arrebatamento e à grande tribulação. Apesar de outros pontos errados, explica, nessa daqui explica, nesse ponto explica melhor. Outra ainda é pré-milenismo histórico, também, que vê os dois eventos como complementares, mas com propósitos diferentes dentro da mesma sequência. Então, eles fazem ainda essas questões aí. E, neste ponto, essas duas abordagens é que parece mais com a tradição judaica. Ela se encaixa mais com a das trombetas, a explicação das trombetas. Em outros estão errados. Né? Deixo bem claro isso aqui gravado. Em que as trombetas têm significado e funções claras em diferentes contextos. O dispensacionalismo é especialmente coerente se a interpretação buscar uma separação mais cronológica
entre a redenção, é uma coisa, ressurreição e o julgamento. Então, ele fala isso. Mas como eles separam por dispensações, eles são muito de dizer, dispensação da graça, dispensação... Aí erra muito desse ponto também. E deixa Israel fora da salvação quando as questões são eternas, né? Os escritos nazarenos preservam e expandem os conceitos judaicos sobre o shofar como convocação ao juízo e justiça, Rosh Hashanah, anúncio da redenção e redenção final, isso daqui é as considerações finais. Ajuntamento dos exilados e dos justos, né? Estabelecimento do reino messiânico. A semelhança desses textos mostra uma continuidade entre o Taná continua, o Talmud e os escritos nazarenos. Entenderam o que aqui o que faz? Harmoniza com o Taná, Talmud, escrito nazareno. Pronto. Ou seja, a Bíblia e o Talmud estão de acordo nesses pontos aqui. Unificando a teologia judaica com o shofar e com o anúncio do Messias Yeshua e a redenção final. O importante é que claramente a Bíblia diferencia os shofarot, as trombetas. A linha cristã ou judaica que não fizer assim estará errada. Seja judaica, um judeu explicando, ou não. Que dá a última palavra aqui é a Escritura. E eles vão ter que fazer o quê? Segue-se os ajustes. Vão ter que ajustar de acordo com a Escritura. E dá trabalho. Por isso que eles não querem. Dá trabalho. Porque tem gente que não quer mexer. Agora, né? Chegou o final. Não é nosso intuito dizer que todas as linhas estão erradas ou corretas. Mas de acordo com a fé de Yeshua e dos apóstolos, que são judeus e seguidores do Tanar, como nós, então a conclusão desse assunto é que a mensagem de cada shofarote são diferentes. Amém? Baruch Hashem. Parceria com o quê? Com o canal Catuve? Aqui o Fernando ficou surpreso, que ele não sabia que eu ia colocar isso. Amém. Muito bom. Vamos encerrar então. Shalom. Oh, excelente estudo. Excelente estudo. Que o Eterno abençoe. Shalom. Amém.